Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo talvez o mais polêmico que a gente já falou aqui no canal. É um papo que eu já discuti bastante, mas que é sempre bom a gente frisar aí, porque é uma disputa incrível na nossa área entre PJ e CLT. Qual será que vale mais a pena e como foi a minha transição de CLT para PJ? Por que eu escolhi o PJ e o que tem de benefício e malefício, porque tem sempre os dois lados aí da balança. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá bater um papo sobre PJ versus CLT. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu queria convidar vocês para assistirem a nossa jornada Full Stack. Sim, a nossa jornada Full Stack foi um sucesso. Mais de 1000 pessoas ao vivo online, gente. Sensacional, muito obrigado. Todo mundo que participou. E quem perdeu pode fazer a jornada offline. O link está aqui na descrição. Vocês podem assistir toda a parte gratuita da jornada, tá? Criar uma aplicação Full Stack completa aí comigo. E se você quiser ficar interessado, claro, você pode fazer a parte premium da jornada também, né? Você pode ser premium, se tornar premium, eu aprender sobre integração com meio de pagamentos, Stripe, autenticação e autorização e, claro, ter acesso ao nosso curso Full Stack com mais de 16 horas e mais de 17 módulos aí, um curso ultra mega completo. Você vai aprender a desenvolver uma aplicação Full Stack .NET do começo ao fim. Bom, pessoal, quando a gente fala de CLT e de PJ, tá? Eu não vou entrar em méritos de pode ser CLT, pode ser PJ, isso é uma questão jurídica, não é a minha praia, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Você tem que ser uma pessoa especialista para falar desse assunto, tá? Eu vou falar da questão do que eu vejo de benefício e do que eu vejo de malefícios, né, entre um e o outro, tá? E vou contar um pouco da minha história, porque eu trabalhei durante um bom tempo CLT, depois eu saí pro PJ, então eu queria contar para vocês aqui alguns desafios que eu tive, tanto para vocês ficarem preparados, né? Ou se você está querendo fazer essa transição aí porque você acha que ganha mais, né? Tem alguns pontos aí que você tem que ponderar aí que precisam estar bem calculados antes de você mover entre um e o outro. Tá? O primeiro ponto que eu queria desmistificar é que, assim, eu, particularmente, eu não acredito que haja segurança no CLT, tá? Então, quando fala, o CLT é mais seguro que o PJ, tá? Teoricamente, assim, você tem que ser obrigado a deixar um dinheiro guardado, tá? Que você não tem controle sobre ele. Então, se você não é uma pessoa que faz um bom financeiro, é uma coisa que você precisa começar a fazer. Mas se você não consegue guardar dinheiro, até que pode ser algo mais seguro, né? Porque quando você for mandado embora, você vai ter um seguro-desemprego, né? Quando você for desalocado, se acontecer alguma coisa, você tem esse benefício, tá? Mas teoricamente é um dinheiro que sai da sua conta já. Então eu não vejo isso como um benefício. E assim, uma empresa que fatura milhões, precisar pagar 30, 40, 50, 100 mil para desalocar você, não é significante para ela. Então eu não acho que tem uma segurança no CLT. Eu acho que a segurança é mais em questão ao que você exerce dentro da empresa. Então existem empresas que têm a posição de CLT e o CLT tem vários PJs abaixo dele, né? Ele cuida de vários PJs. Então, ele tem uma segurança maior, não porque ele é CLT, mas porque a posição que ele ocupa na empresa, ela já é uma posição um pouco mais crítica do que simplesmente o PJ ali, que às vezes é visto mais como uma mão de obra. Isso me leva, inclusive, ao primeiro ponto positivo da CLT, que é um plano de carreira. Então, se você pretende seguir uma carreira dentro de uma empresa, né, e essa empresa fornece o caminho CLT, com certeza, esse é um ótimo benefício para você, porque se você pretende seguir, né, a carreira dentro da empresa, se você já analisou a empresa, gostou da empresa, se identificou com a cultura dela, quer seguir carreira dentro dela, então ter a carteira assinada ali é basicamente ter um primeiro passo ali na carreira dentro dessa empresa, enquanto com PJ, normalmente a pessoa vai ver mais como uma mão de obra, né? Como um terceiro ali mesmo, né? Que o pessoal é muito usado, né? O terceiro, né? Que é o PJ. Eu passei pelos dois lados e é muito comum a gente ver isso também. Então você é visto mais como um terceiro, uma pessoa de fora. Você não é tão visto como uma pessoa de dentro ali da empresa, né? Então normalmente o pessoal vai priorizar as pessoas que estão no CLT nesse sentido. Em contrapartida desse ponto, se você gosta de trabalhar em diversos projetos diferentes, se você gosta de ir para campo, se você gosta de trabalhar com diversas tecnologias e ter uma flexibilidade, o PJ te dá muito isso, porque provavelmente no PJ você vai ir para uma consultoria, tá? Você pode ser alocado dentro de uma empresa, ficar um bom tempo dentro de uma empresa também, inclusive conheci várias pessoas que entraram como PJ e depois viraram CLT, né, dentro da empresa, foram contratados, inclusive muitos buscavam isso por N motivos e cada um tem o seu, beleza, mas assim, se você tá buscando uma diversidade maior, né,
normalmente dentro das empresas você vai encontrar mais projetos legados, mais projetos que são pé no chão, que a gente fala. Então a empresa não vai sair adotando .NET 8, .NET 9, tudo que há de mais novo no mercado, e nem deve, porque ela deve ser muito mais pé no chão, ela deve ser muito mais crítica na seleção que ela faz, porque ela tem que lidar com isso por muito mais tempo. Então quando você vai para campo, você tem a possibilidade de experimentar muito isso. Eu fiz uma transição que foi um pouco assim. Eu trabalhei de 2004, 2005, mais ou menos, até 2012 como CLT, né? Sempre alocado em projetos. Passei por 3 empresas só nesse período, então foi um período longo dentro de cada empresa. E o que eu sentia mais falta, na verdade, era poder trabalhar com tecnologias diferentes, né? Então eu sempre trabalhei com .NET nessas empresas, e nesse ano 2012 eu estava um pouco sufocado, assim, eu estava sentindo que eu só estava mexendo com .NET, eu estava no Windows, né? Eu já comentei isso no vídeo passado ali sobre coisas que eu acho bacana, né? Tipo sair da caverna, experimentar coisas novas, e às vezes é difícil acontecer isso dentro da empresa, né? Quando eu fui para PJ, que eu fui para consultoria, que eu fui para campo, e cada dia eu estava num lugar diferente, num cliente diferente, né? Cada semana eu atendia um cliente diferente, que é loucura, cara. Tipo assim, é bem mais pesado que trabalhar numa empresa só, mas se dá muita experiência também, então é um negócio legal também. Então é bem contrastante, né? Uma boa contrapartida aí. Não que não tenha como você trabalhar PJ alocado dentro de uma empresa, tem plenamente normal também, mas é muito mais fácil ir para uma consultoria, e daí você vai uma consultoria para dentro de um projeto. Daí essa consultoria ela tem um contrato com esse projeto. Se esse projeto terminar, ela vai te alocar num outro cliente, num outro projeto, e você vai ser remanejado para um outro cliente, às vezes com uma outra tecnologia, uma outra posição, né, fazer algo diferente. Então depende muito do que você quer e do que você gosta para esse cenário. Em relação ao financeiro, eu acho que o PJ ele rende mais, obviamente, porque você vai ter uma quantia maior. Para a empresa pagar R$2.000, ela vai ter um gasto mensal de R$4.000, né? Mais ou menos o dobro que a gente faz de cálculo para alocar um profissional. Imposto e N outras coisas ali, você pode perguntar para qualquer pessoa que tem empresa, que contrata qualquer tipo de pessoa, independente disso, ele vai ter que ter um caixa. Então, em vez de te pagar 4, ele vai te pagar 2 e segurar 2 ali, ou pelo menos deveria fazer isso por uma possível rescisão, alguma coisa assim no futuro. Se você é PJ, você não vai receber todo esse valor, dificilmente você vai receber o dobro do CLT, você vai receber um pouco mais, acho que uns 40%, 50%, tá? Mais ou menos a média que eu vi, mas obviamente, né, a média depende de onde que eu estou inserido, né, do mercado que eu estou olhando, muito .NET, muito nessa praia minha aqui. E aí você tem que ter um controle também financeiro que é diferente do CLT. O CLT, eu vejo que ele tem alguns benefícios, como a saúde já, então dependendo da família que você tem, da quantidade de dependentes que você tem, às vezes você tem um plano de saúde muito bom, às vezes você tem mais de um plano de saúde que cobre, então isso pode ser caro dependendo da região que você tá, pode ser um benefício. O outro benefício, e que eu já tive, que hoje eu sinto muito falta, é a previdência, né? Então, para uma das primeiras empresas que eu fui, uma Big Tech, empresa grande, tinha muito benefício de previdência, então tinha possibilidade de fazer um aporte mensal e fazer um aporte que era quase o dobro do que eu colocava, então rendia uma grana muito boa, só que só enquanto você for funcionário. Tinha possibilidade de comprar ações da empresa, dependendo do nível que você sobe, você pode comprar ações, né, mais barato, então dá para você fazer um pé de meia bom, sendo CLT também, dados esses benefícios. Então, financeiramente olhando, se eu fosse voltar para o mercado para uma vaga CLT, o que eu olharia seria isso: benefícios que ele tem. Saúde, no momento, para mim, ainda bem está ok, então não olharia tanto, mas a questão de poder investir, de poder comprar ação da empresa e de uma previdência boa, aí seria algo que eu olharia com muito carinho, tá? Porque eu acho que isso é algo bom, e aí é onde muitas empresas, o CLT, para mim, tá, se destaca. Você poder ter esse tipo de benefício, você poder fazer um investimento a longo prazo que te dá um retorno maior. E aí, como todo bom PJ, quando você começa a trabalhar PJ, né, principalmente eu que abri minha empresa, comecei a fazer as primeiras vendas, assim, você não tem muito controle, você não tem muito tato, assim, do quanto você vai gastar num ano, do que você vai precisar fazer, quanto você precisa ter de caixa, tá? Isso é muito importante, gente. Eu tomei um sufoco já no começo, então acho que no primeiro ano ali que eu tinha saído de uma posição que eu tava bem, que eu tava tecnicamente, assim, falando, eu tava
tudo ok, era só continuar fazendo o mesmo que daria tudo certo. Arrisquei para abrir uma primeira empresa, acabou não dando certo, acabei saindo e, putz, foi uma loucura, assim, porque não tinha reserva, não tinha feito nada, era marinheiro de primeira viagem. Então, assim, às vezes a gente esquece dessa questão da CLT, que por mais que seja um dinheiro que fica lá parado, é um dinheiro que tá lá parado, né? Você não tá mexendo nele. E quando você tem uma rescisão, por exemplo, você tem um dinheiro para receber, você tem um valor ali, então você precisa guardar mais quando você tá no PJ. Então você precisa ter um controle financeiro mais rígido quando você tá no PJ. Depois desse aprendizado, claro, daí eu montei uma planilha no Excel, deixei tudo bonitinho ali, né, para fazer o meu controle, saber o quanto que eu preciso, quanto que eu gasto por ano, ter uma média ali das coisas, mas isso tudo é muito importante, uma coisa que a gente não dá muito valor, principalmente quando a gente tá começando, né. Teve até uma thread que rolou no Twitter há um tempo atrás, que é tipo o JavaScript que me deu, né, a galera ostentando um monte de coisa assim. Eu também já fiz isso, se eu pudesse voltar atrás, hoje eu não faria isso, eu guardaria mais, ou investiria mais, sei lá, em experiência, ao invés de bens materiais, um assunto para um outro vídeo, mas eu teria feito um pé de meia ainda maior, porque ao longo do tempo o dinheiro vai sempre desvalorizando, é muito mais difícil você investir, né, você saber o que fazer com o dinheiro do que, às vezes, de fato, ganhar ele. Também é muito difícil saber o que fazer com o dinheiro, você precisa aprender sobre isso também, vale muito a pena. Então, se você tá arrumando para um PJ, você tá querendo sair do CLT para o PJ, a primeira dica que eu dou, assim, é entenda o que você tem de gasto, quanto que você precisa para viver, tipo, 6 meses a 1 ano ali, de uma forma tranquila, faz um pé de meia, primeiro se prepara para depois fazer, né, para depois dar esse salto, porque daí você dá um salto muito mais preparado, é uma coisa muito mais fácil, né. Eu fui meio abrupto, assim, nessa parte, então acabei tendo umas emoções aí que eu não recomendo, mas que, obviamente, depois converteram bem, mas podia ter dado muito errado, então, dica de manter o financeiro sempre bem controlado, independente se for PJ ou CLT, mas se você for PJ, principalmente, mantém seu financeiro na ponta do casco aí, porque é muito importante. E movendo adiante, para desmistificar muita coisa, quando a gente fala PJ, a gente fala, você tem um CNPJ, você fazer essa cobrança no CNPJ, e a minha maior mudança nessa questão foi não só de poder ter a liberdade com tecnologia, com outras coisas, eu queria testar forma de ganhar dinheiro de outras formas, né? Eu não queria ter uma fonte de renda só, eu queria poder não só fazer um freela, mas queria poder fazer um projeto legal mesmo, entregar um projeto de software. Depois, obviamente, as coisas foram se moldando para um outro caminho, estou nos cursos hoje, mas já fiz consultoria, já fiz um monte de coisa, mas eu queria experimentar isso, e é uma sensação muito legal, porque você começa a entender que você pode ter várias formas de ser PJ, você não precisa ser PJ necessariamente trabalhando diretamente para uma empresa, pode pegar os projetos que não são necessariamente freela, né? Eu acho que freela, hoje ele tá um pouco pichado aí até no mercado, né? Eu tenho muitos clientes aí que fogem de freela, não quero nem saber de freelancer, porque o pessoal pega e não entrega. Então eu acho que quando é projeto, toca um negócio mais sério, você consegue ganhar mais dinheiro entregando o projeto e você tem uma responsabilidade maior também. Mas assim, já abre uma porta para você entregar projeto, abre uma porta para você fazer consultorias nas empresas, abre uma porta para você trabalhar um período numa empresa, né? Então você quer trabalhar um projeto dentro de uma empresa, você não sabe como que você vai se adaptar lá, ou se a empresa vai gostar de você, abre as portas para você fazer isso. Então abre N possibilidades, né? E quanto mais possibilidades você tem, maior o risco. Isso eu não preciso nem comentar aqui, né? Porque você não tem segurança nenhuma. Então assim, você tem um contrato normalmente ali, mas a gente sabe que para romper esse contrato, se você não entregar, já dá para romper o contrato. Aconteceu alguma coisa com você, né? Você tem um seguro saúde, alguma coisa, precisa também, tá, gente? Um ponto que eu esqueci de comentar anteriormente, é muito importante até porque se você se machuca, acontece alguma coisa, né? Você não tem o INSS aí para te amparar, então você precisa pensar nisso também. Mas se você está num contrato, se você entrega um projeto, por exemplo, você se machucou, cara, você tem que ir lá, ou você tem que mandar alguém no lugar, e não tem essa, entendeu? Ninguém vai parar pra te socorrer, meio que você que é o Batman na história, né? Já aconteceu, por exemplo, no começo, quando eu alocava pessoas, tinha uma empresa, a gente alocava pessoas e o cliente fala, cara, fulano não veio, a pessoa abandonou o posto ali, e não quero saber quem que vem, se é você, se é outra pessoa, eu quero isso resolvido, né? E aí vai o Balta pegar a mochila, ir pra lá, né? Fazer todas as coisas, deixar as coisas aqui paradas, então trabalhar 2 turnos ali. Então assim, tem esses altos e baixos, né?
Mas o bom é que, assim, depois, logicamente, você aprende a precificar, você aprende a ganhar dinheiro ali, que é uma habilidade diferente, né, da questão técnica que a gente tem, e aí você consegue evoluir também nessa parte, tá? Então, assim, abre mais possibilidades, no meu ponto de vista, tá? Quando você vai para um CLT, você vai muito num straightforward, você vai muito numa linha reta, você vai seguir um plano de carreira. Então, alguém desenhou o plano de carreira, você está seguindo o plano de alguém. Então, você não tem muito o que inventar ali. Você pode dar passos maiores ali dentro, você pode chegar no topo mais rápido, mas assim, você vai trilhar o plano que alguém desenhou para você, entendeu? Então, você vai seguir aquele plano. Às vezes, se você não tem nenhum plano, né, pode ser um bom plano, é melhor do que nada, tá? Mas se você já tem um plano, almeja mais coisas extras assim, talvez o PJ seja bom. Claro que com toda a prudência do mundo, né? Não pode ser imprudente também e chutar o balde e falar assim, não, amanhã eu vou ser PJ e vai dar tudo certo, né? Não é contar com a sorte, é contar com os números aí que vale a pena. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam desse pedacinho da minha história, dessa transição aí minha a CLT, PJ, né? Dessas coisas que eu aprontei aí no PJ CLT. Queria saber também de vocês, se vocês são CLT, PJ, como que vocês enxergam isso aí pra gente debater um pouco mais esse assunto. Não esqueçam da nossa jornada Full Stack offline. É offline, mas ó, conta com tudo que eu passei no online lá, então tá bem polida, tá bacana, tá bom? E também o nosso curso Full Stack completinho lá, 17 módulos, mais de 16 horas, ó, tá nos trinks, vai criar uma aplicação completa .NET do começo ao fim, né? Eu vou te ensinar passo a passo ali, sem copiar e colar nada, codando tudo na mão ali, com um mega curso muito bom, tá? Os links estão todos aqui na descrição. E agora me conta aí, PJ ou CLT, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.